E hoje, como eu anunciei na semana passada, nós vamos falar sobre algo que deixa os crentes também muito encucados, principalmente também os novos na fé. Como eu passei por esse problema, creio que muitos passam, e talvez até muitos já desistiram da fé cristã por causa disso. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, mas para introduzir o tema nós gostaríamos de falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo e como ele age? Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 14. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 14 e alguns versículos do capítulo 16. São dois textos onde o Senhor Jesus, dando um sermão, um dos sermões finais aos seus discípulos, ele estava se preparando para a crucificação e consequentemente a sua partida. Ele iria deixar os seus discípulos, mas está dando uma palavra de preparação a eles, sobre qual seria o futuro e o destino deles. Então ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. João 14:1. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes que eu estou no Pai, o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras também maiores, as obras que eu faço, e também fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ele não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe o Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito ainda, estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.
Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Amém? Vou parar por aqui. Eu queria pedir um favor para o Alexandre. Pode vir aqui um pouquinho na frente, Alexandre. O Alexandre, ele estudou Direito. Ele é um bacharel em Direito. Está se preparando aí para exercer a profissão de advogado, né, Alexandre? O que faz um advogado? Fale para nós em algumas palavras a função do advogado. Algumas funções. Defende, né, as pessoas, exerce a função de defensor público, né? O caráter explícito de poder ajudar a sociedade a poder exercer o seu direito naquilo que ele se tem violado. Legal. Então, quando eu contrato um advogado, vamos supor que eu cometi um crime, eu cometi um delito, eu tenho que responder um processo. A primeira coisa que o Estado vai pedir de mim é um advogado, não é isso mesmo? Porque entendam bem, eu não vou poder me dirigir diretamente ao juiz, não é isso mesmo? Eu tenho que ter um intermediário, alguém que se coloque como um intercessor, um intermediário entre mim e o juiz. Alguém que me oriente, alguém que esteja ali ao lado, me ensinando, me orientando, até mesmo naquilo que eu vou pronunciar. Porque esse advogado ali em juízo, que eu vou pronunciar ali, como é que chama? No tribunal, né? Por quê? Porque esse advogado, ele conhece as leis. Ele estudou para isso. Quantos anos? 5 anos? 5 anos. Ele conhece a lei, ele estudou as leis. Ele sabe tudo com relação ao direito. Esse mesmo advogado, além de ele estar do meu lado o tempo todo do processo, além de ele estar me defendendo, me orientando no que eu devo falar, intercedendo junto ao juiz com relação a mim, junto ao júri, junto às pessoas, ao promotor que vai estar acusando, esse mesmo advogado, ele vai estar defendendo, ele vai estar tentando convencer o júri, o juiz, com relação à minha inocência, não é isso? Então, olha, 3 coisas a gente pode dizer que um advogado
ele faz com relação a nós no processo? Ele fica lado a lado conosco o tempo todo do processo, orientando, dizendo como nós devemos proceder, como nós devemos andar. Ele vai estar ali, sendo intermediário, a pessoa que vai intermediar a nossa causa entre nós e o juiz, entre nós e o júri, entre nós e o promotor. E ele também vai tentar convencer aqueles que vão me julgar ou aqueles que estão me acusando. Por que eu disse tudo isso com relação ao que um advogado faz? Porque o Espírito Santo, ele é aqui chamado por Jesus de o Consolador. No grego a palavra Consolador é Paráclitos. E Paráclitos é aquele que está ao lado como um advogado. Paráclitos vem o prefixo para, significa lado a lado, paralelo, lado a lado, do lado. Paráclitos, lado a lado da pessoa. Então o Espírito Santo na Bíblia é o nosso Paráclitos, é aquele que está ao nosso lado, é o nosso advogado. Que coisa linda, hein? Nós temos um advogado. Se nós temos um acusador que é Satanás, Deus nos provê um advogado. É aquele que está no nosso lado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse com relação ao Espírito Santo, nessas palavras aqui, ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, e quando eu for para o Pai, eu vos enviarei o Consolador, o Paráclitos, ele estará do vosso lado. Ele vos orientará, ele vos ensinará em todas as coisas que deveis fazer, falar. Ele não vos deixará só. Ele estará também servindo como intermediário entre vocês, o Pai. Ele estará defendendo como um advogado. É o Paráclitos, o Espírito Santo, o nosso advogado. Que coisa maravilhosa! E nós, qual o nosso papel com relação ao Espírito Santo? Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele pode ser entristecido, ele pode ser apagado, ele pode convencer como pessoa de que estamos errados. Não é ele que faz a obra de conversão, de regeneração na vida da pessoa, convencendo do pecado, do juízo e da justiça? Sem o Espírito Santo, não há obra de conversão na vida da pessoa. Eu disse algumas semanas atrás que a evangelização, a nossa função de evangelizar, pode parecer uma tarefa muito difícil, e é, porque não é fácil convencer uma pessoa que ela precisa se converter, que ela precisa mudar o seu caminho, as suas ações. Não é fácil. Não é fácil convencer uma pessoa que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia não é simplesmente palavras de homens. Não é fácil. Não é fácil convencer as pessoas que Jesus voltará, que há uma eternidade, que existe céu, que existe inferno. Isso, humanamente falando, aos olhos do homem carnal, aos olhos do homem natural, pode parecer conto de fadas. Quem é que convence as pessoas disso, da verdade? É o Espírito Santo, porque nós não teríamos condições de convencer. Então eu dizia algumas semanas atrás, que ainda que a obra de evangelização seja difícil, nós temos um grande aliado do nosso lado, que é a consciência que Deus colocou em cada pessoa, o testemunho da verdade que existe em cada pessoa. Dentro de cada ser humano existe algo que Deus colocou, ninguém pode tirar, a pessoa não pode anular, é uma consciência. E essa consciência fala no coração, na mente da pessoa, no seu interior, que existe um Deus, que existe um juízo. E a pessoa, por mais que tente apagar essa consciência, ela não consegue de tudo.
E além desse aliado que nós temos conosco, que Deus colocou no coração de cada pessoa, a consciência, nós temos o Espírito Santo, que também nos auxilia nesse trabalho do convencimento das pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Sem o Espírito Santo não existe obra de conversão. Sem o Espírito Santo não existe a obra de regeneração, transformação. Sem o Espírito Santo não existe a obra de santificação. Eu quero dizer em palavras bem simples: quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. É o Espírito de Deus atuando nesse mundo, atuando nas nossas vidas. E se Ele é o Espírito de Deus, Ele é uma pessoa. Tem sentimentos como qualquer pessoa. A palavra de Deus diz que ele pode ser entristecido, pode ser anulado, apagado. E como deve ser a nossa posição, a nossa postura de acordo com isso? Como eu disse, no início da minha fé, da minha vida cristã, eu passei por um dilema terrível, que eu não desejaria isso a ninguém. Passei uns 3 meses. Os primeiros meses da vida cristã, a vida cristã toda é linda, mas os primeiros meses é uma coisa assim, é uma alegria indizível. Traduzindo em rápidas palavras, eu me sentia como que flutuando nos ares. Essa era a sensação. Depois de ter vivido, eu nasci num lar cristão, nasci em casa, no meio de uma reunião de oração, sem médico, sem parteiro, sem enfermeiro, como todo mundo sabe que já disse esse testemunho, mas nasci no meio de um grupo de oração, irmãs de oração, orando em volta da minha mãe que estava grávida, com mais de 40 anos. Hoje, para ter um parto no hospital é a coisa mais difícil. Às vezes passa da hora, às vezes adianta, às vezes sempre há complicação. E naqueles dias, uma mulher de mais de 40 anos gerar um filho já era difícil, ainda mais sem médico, sem parteiro, sem enfermeiro, sem ninguém conhecedor da medicina. E eu nasci no meio da oração, criado no Evangelho, conhecendo a Bíblia de ponta a ponta. Antes dos 10 anos já conhecia a Bíblia toda, mas na adolescência eu me afastei de Deus. É por isso que eu tenho uma preocupação, cuidado com os adolescentes e jovens, porque nessa fase da vida que a gente mais precisa de Deus, é a fase da chamada encruzilhada da vida, onde nós vamos escolher, fazer as escolhas para tudo na vida. Elas estão nessa fase, adolescência e juventude. É nessa fase que nós vamos escolher com quem vamos compartilhar o nosso futuro, o que vamos fazer de Jesus, o que vamos fazer da nossa vida, em todas as áreas. Essa é a fase da encruzilhada da vida, é a fase das escolhas. E eu passei 5 anos da minha adolescência e juventude longe de Deus. Deus não estava longe de mim. Hoje eu vejo, Ele estava me guardando, protegendo. Tinha amigos que fumavam maconha, usavam drogas, andavam lado a lado comigo. Eu nunca me envolvi com drogas, apesar que o álcool não deixa de ser uma droga. Eu me envolvi com álcool, mas não ao ponto de chegar numa situação que não houvesse mais retorno. Me envolvi com muitas coisas ruins, mas Deus sempre guardou e protegeu. Mas quando aos 19 anos eu tive aquele reencontro com a fé, aquele reencontro com Deus, eu me sentia como que flutuando, voando. Aquele peso que eu carregava no ombro, carreguei durante tanto tempo, parece que caiu. Eu me sentia leve, como uma pluma. Eu que andava no meio da rua, das ruas da cidade de São Paulo, trabalhava como office boy, tinha dia que tinha vontade de chutar todo mundo, bater em todo mundo, aquela agitação da cidade grande. Eu era muito nervoso. De repente eu comecei a ter um amor pelas pessoas, me pegava cantando, compondo, vivendo a vida alegremente. O que era aquilo? Era o Espírito Santo que havia entrado na minha vida e produzido o fruto dele. O fruto dele que tem 9 gomos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fidelidade. É o fruto do Espírito.
composto de 9 gomos. Eu poderia dizer tranquilamente que eu estava batizado no Espírito Santo. Batismo significa imersão, eu estava imerso no Espírito Santo. Eu estava submergido no Espírito Santo, que Ele tomou conta do meu ser. Eu havia me esvaziado de mim e me enchido do Espírito Santo. Por isso que aqui nós pregamos e ensinamos. O cristão, quando recebe a salvação, ele recebe o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que transforma, regenera, é o Espírito Santo que santifica, é o Espírito Santo que faz nascer no nosso coração o fruto dele, o fruto do Espírito Santo. E todos aqueles que receberam a Jesus foram convencidos pelo Espírito Santo que são pecadores e que precisam de um Salvador e se arrependeram dos seus pecados. Esses receberam o Espírito Santo. Aí tem pregador que vem e fala: receba o batismo do Espírito Santo, receba o batismo. Quem quer ser batizado do Espírito Santo, vem aqui e impõe as mãos como se fosse assim. Errado. Todos nós que recebemos a Cristo já fomos batizados. Se recebemos a Cristo mesmo, fomos batizados e imersos no Espírito Santo. Agora existe um segundo enchimento, que esse ocorre não uma vez só, mas tem que ocorrer sempre, constantemente, não ficar somente num segundo enchimento. Não, ele tem que acontecer sempre. Existe, é o enchimento do Espírito Santo, porque eu posso estar cheio hoje e vazio amanhã. Então tem que me encher do Espírito Santo a cada dia, conforme diz Efésios capítulo 5, versículos 18 em diante. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos denota uma ação continuada, enchei-vos. É uma ordem imperativa, dando presente, e é uma ação contínua, enchei-vos constantemente. E não é somente as pessoas que falam em línguas que têm o Espírito Santo, porque a verdadeira evidência de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é esse fruto que eu acabei de falar em 9 gomos. Que nem todos irão falar em línguas. Como falar em línguas é um dos dons, e é o menos importante, porque quem profetiza, e profetizar não é somente fechar os olhos, falar em línguas, eis que digo que isso, eis que digo aquilo. Não, profetizar é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Profetizar, proferir, é proferir a palavra de Deus. Você profetiza quando você está dando um conselho ao irmão. Você profetiza quando você está evangelizando, transmitindo, proferindo a palavra de Deus. Tudo isso é profecia. Então o dom maior que nós devemos procurar é o dom de profetizar, porque vai edificar as outras pessoas. Mas o dom de línguas vai edificar a mim mesmo, que eu falo em mistérios com Deus. Nem eu estou entendendo o que eu estou falando, mas o Espírito Santo entende, leva a minha oração a Deus. Agora, se eu falar aqui 1000 palavras em línguas estranhas, não vai edificar em nada. Preferível eu falar 5 palavras na nossa língua que edifique do que 1000 palavras em línguas estranhas. Mas não é proibido também, porque a pessoa que fala em língua se edifica a si própria. Ela se edifica. Mas se todo mundo falar em línguas e ninguém entender nada, não vai haver edificação mútua. Somente a pessoa que está falando, ela com Deus. Entenderam o que é isso? Então, eu prefiro chamar esse segundo momento, esse enchimento que acontece constantemente, não uma vez, como uma renovação do Espírito Santo. Eu prefiro chamar como um enchimento, mas eu não gosto de chamar de batismo no Espírito Santo, porque todos nós fomos batizados. Batismo também significa identificação. No batismo eu estou me identificando com aquele grupo ou com aquela pessoa. Eu fui batizado no Espírito Santo, me identificando com Cristo, porque eu passo a ter o caráter de Cristo em mim, através do fruto do Espírito Santo. Então eu sei que tudo isso é terminologia, assim como a gente chama
Abóbora, uns chamam de gerimum, outros chamam de macaxeira. Macaxeira, né? Não, macaxeira é mandioca. Mandioca? É. Eu sei que mandioca tem uns 3 nomes, né? Uns chamam de mandioca, outros chamam de macaxeira, outros chamam de não sei o quê. É tudo a mesma coisa? É a mesma coisa. Depende da região, né? Então, é isso mesmo, isso chama-se terminologia. Eu confundi mandioca com abóbora, mas é mandioca. Isso é terminologia. Terminologia, né? São termos diferentes usados para expressar a mesma coisa. Tá bom? Então, eu não condeno o pregador que chega e fala: quem não é batizado no Espírito Santo? Porque na verdade ele está querendo dizer: quem não está cheio do Espírito Santo? Quem nunca foi cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Eu prefiro o termo ser cheio do Espírito Santo do que ser batizado no Espírito Santo, porque na verdade todos nós somos aqueles que já receberam a Cristo, arrependeram dos seus pecados, tiveram uma nova vida, são batizados no Espírito Santo. E ninguém precisa ficar entristecido com isso. Eu não falo em línguas. Você não fala em línguas? Mas tem outras dezenas de dons, que com certeza você tem algum aí. Porque a todos que se converteram, tem pelo menos um dom. Tem mais, mas pelo menos um dom tem. Então, você só precisa descobrir qual é o seu dom. Se você ficar triste porque não fala em línguas, está errado. Falar em línguas é um dos menos importantes. Eu poderia estender esse estudo por mais alguns dias, falando sobre as cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, para corrigir alguns erros doutrinários. Então, assim, tanta coisa na Bíblia que nos ensina. E lá, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios capítulo 5, outros textos, a gente poderia dizer depois. Mas o que eu quero dizer nesta noite, e nosso tempo já está esgotando, é sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Então eu passei pelo menos 3 meses. Assim que eu me converti, eu me senti leve como uma pluma, parecia que eu estava flutuando nos ares. Não passou muito tempo, dali uns 2 meses, 3 meses eu caí no desespero. Esse Satanás veio na minha alegria, minha paz, e falou: vou tirar a paz desse cara. E sabe o que ele usou para me atormentar? Ele dizia assim, ele soprava no meu ouvido, no meu coração: você blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem mais perdão, você não tem mais salvação. Por quê? Em Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32, está dizendo assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito, contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Texto está em Mateus 12, 31 e 32, Marcos 3, 29 e Lucas 12, 10. Gente, alguém já passou por essa tormenta aqui? Achar que blasfemou contra o Espírito Santo? Olha, vários irmãos, meu Deus. Então é um problema comum que acontece a muita gente. E sabe como Satanás atua? Eu estou falando na escola dominical nos domingos de manhã aos jovens sobre Satanás, a queda de Lucifer e como ele age. E eu disse que os atributos da onisciência, onipresença e onipotência pertencem somente a Deus, somente Ele tem todo o poder, sabe todas as coisas, está presente em todos os lugares. Sendo assim, Satanás ele não consegue saber o que nós estamos pensando. Ele não é onisciente, não sabe todas as coisas. Ele não sabe o que eu estou pensando. Mas tem uma coisa, ele pode jogar pensamentos da minha mente. Ele lança setas na nossa mente, setas de pensamento ele lança. Então, eu achava que eu havia blasfemado. Sabe por quê? Na minha mente vinham pensamentos de blasfêmia. Ou seja, na minha mente vinha xingamentos ao Espírito Santo, até isso, até palavrões ao Espírito Santo. Agora o pensamento é muito sugestivo. Se eu falar para vocês, vocês estão de agora em diante terminantemente proibidos de pensar em um jacaré cor-de-rosa. O que veio à mente de vocês agora?
Já caiu, só porque eu falei que é proibido. Então eu creio que quando eu li esse texto a primeira vez, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Gente, quando a gente lê uma coisa e sabe que uma coisa não pode fazer, aí é que vem o pensamento de fazer. Então, creio que quando eu li essa palavra a primeira vez, na mesma instante, já veio pensamentos contra o Espírito Santo. Pensamentos de revolta, xingamento, palavrão, palavras obscenas contra o Espírito Santo, só porque não pode. Mas como eu falei, o pensamento é sugestivo. Satanás, ele sugere pensamentos. Eu não sei como, mas ele consegue lançar pensamentos. E depois dele lançar esses pensamentos, essas sugestões, ele vem e acusa. Está vendo? Você pensou nisso, está vendo? No seu interior você falou isso, está vendo? No seu interior aí você desejou, está vendo? No seu interior você fez. É terrível. Ele lança a sugestão, lança o pensamento, depois te acusa do pensamento. E aí ele te deixa nessa tortura. Então eu pensava, mas só pode ser coisa minha. Porque como Satanás adivinhou que eu estava pensando nisso? Como Satanás sabe que eu estava pensando nisso para me acusar? Porque ele próprio lançou o pensamento. Mas eu quero dizer para você, para terminar, se você começou a entrar num estado de tortura por causa disso, para terminar, cortar logo essa tortura, eu vou usar a mesma palavra que um colega de trabalho lá na livraria Siciliana em São Paulo, sabiamente usado por Deus, usou para me livrar de uma vez por todas dessa tortura. Ele disse: Jonas, nós tínhamos 20 e poucos anos, mas ele era já bem mais maduro na fé do que eu, estava mais tempo na caminhada com Cristo do que eu. Ele disse: Jonas, você está preocupado em ter blasfemado com o Espírito Santo? Eu falei: estou, rapaz, eu passo dia e noite pensando nisso, acho que eu vou ficar doido. Um dia que eu nem durmo pensando nisso. Eu sinto inveja daquelas pessoas que estão no caminho de Deus, ainda que por mais tortas. Eu conheci algumas pessoas que eram bem vida torta. Mas eu senti inveja, falava: essa pessoa, apesar de ser vida torta, ele está salvo. E eu todo certinho, não estou mais salvo, não tenho mais salvação, só porque eu blasfemei com o Espírito Santo. Que tortura, gente. Eu tinha inveja do mais tortinho, do mais fraquinho da igreja, do mais distante, né? Eu tinha inveja, porque eu via que ele era uma pessoa feliz, que apesar dos erros que falei, ele tinha salvação. Aí esse meu amigo chegou: Jonas, quer saber uma coisa? Se enquanto você estiver preocupado de ter pecado contra o Espírito Santo, é sinal que você nunca pecou contra o Espírito Santo, é sinal que você está salvo, porque se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não estaria mais nem aí com Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que coloca temor de Deus no nosso coração, é o Espírito Santo que coloca em nós arrependimento, tristeza pelo pecado, é o Espírito Santo que opera tudo isso. Então, enquanto nós estivermos em dúvida, será que eu pequei contra o Espírito Santo? É porque você nunca pecou. Porque se tivesse pecado, você já estaria totalmente atolado no pecado. Você não estaria mais nem aqui, você estaria totalmente aí, entregue à vida mundana, a Satanás, a todos os desejos da carne. Então, todos aqui, que por um relance passou esse pensamento pela cabeça: será que eu pequei? Será que... porque aqui está dizendo que qualquer palavra que for dita contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem de nós nunca chegou e pensou assim, disse assim uma palavra, vendo algum milagre: isso não é de Deus não, ou vendo alguma pessoa pregar: isso não é de Deus não. Quem nunca falou assim? Quem nunca pensou assim? Acho que todos nós já cometemos. Hoje em dia é tanta coisa que a gente vê por aí, tanta coisa estranha, tanta coisa nova, tanta coisa diferente que aparece, que a gente cai nesse erro, julgamos precipitadamente: e esse cara aí não é de Deus, e esse cara aí está operando pelo diabo. Eita, será que isso é de Deus? Tanto vídeo aí rolando pela internet, e um acusa o outro, não sei o que, colocam
entrevistam em demônios, para perguntar quem atua na vida de quem não atua. Então, será que nunca nós erramos também em cair nesse julgamento precipitado? Mas, gente, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não acontece na vida de pessoas salvas. Ela não acontece, até mesmo eu digo, ela não vai acontecer na vida dos incrédulos aí, mas ela acontece geralmente, sabe, na vida de quem? Nos dias de Jesus, ela aconteceu na vida dos fariseus, os religiosos. Religioso e salvo é diferente. E assim como aconteceu nos dias de Jesus na vida dos fariseus, os religiosos, acontece hoje na vida de muitos religiosos. Por exemplo, os religiosos dos dias de Jesus cansaram de ver as obras de Jesus, as obras que ele efetuava, e diziam: ele opera pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. Ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Ele realiza curas e milagres por Beelzebul. Ele é um endemoniado. E Jesus era o Filho de Deus. E eles permaneceram nesse julgamento, permaneceram nessa declaração, permaneceram nessa afirmação e não quiseram se converter. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é um julgamento que nós fazemos precipitado da boca para fora, mas é uma afirmação constante, é uma afirmação permanente, de que as obras de Deus não são de Deus, mas são do diabo. Declaramos, afirmamos, não voltamos atrás, permanecemos endurecidos nessa declaração. Aí é uma blasfêmia. Aí a pessoa não pode conseguir o perdão, porque é o Espírito Santo quem a efetua. O juízo, a justiça e a conscientização que a pessoa precisa se arrepender. É ele que convence do pecado. Mas se a pessoa continua deliberadamente não querendo crer, deliberadamente afirmando, declarando que não é uma obra de Deus, que é uma obra de Satanás, como é que o Espírito Santo vai convencer? Ela está pecando contra o Espírito Santo vai abandonar aquela pessoa. Ela nunca vai ser salva. Ela blasfemou o tempo todo. Mas o mesmo Espírito Santo que nos convenceu do pecado, do juízo, da justiça, o mesmo Espírito Santo que nos consola, que está lado a lado conosco, o Espírito Santo que nos ensina, ele não vai permitir que venhamos a blasfemar dele. Ele não vai permitir. Nós estamos guardando. Se vier qualquer pensamentozinho bobo desse na tua mente, nem ligue, não ligue, porque se você encucar com isso, aí a gente pira. Então tem que não ligar. Esse pensamento não é meu, não. O diabo está lançando esse pensamento. Descansar, até descansar. Eu vou me distrair, vou fazer qualquer coisa, vou ler a Bíblia, vou cantar louvor. Nem ligo para isso. Deixa ele lançar o que ele quiser. A gente não pode impedir os passarinhos de voar sobre a nossa cabeça mesmo, mas podemos impedi-los de fazer ninho, né? Já viu alguém com ninho de passarinho na cabeça? Não. Porque se o passarinho chegar com... Eles são rápidos em fazer ninho. São rápidos mesmo. Eu tenho uma bronca de pombo que vocês nem imaginam, né? Esse dia eu queria fazer um estilingue, mas não consegui. Se Deus me permitiu. Eu perdi a habilidade de querer fazer estilingue. Mas não era para matar, não. Era mais para espantar mesmo, né? Não tenho coragem de matar. Nem barata. Às vezes com dó de pisar na barata. Você que mudou de nome? Hã? Medo. Pode até ser, né? Mas, está falando, será que não é medo? Não, mudou de nome. Mas veja bem, gente, não adoro nem matar uma avezinha, né? Que pombo transmite uma série de doenças, né? Quando eu comecei a ler sobre pombos, meu Deus, que bicho nocivo. As fezes dele, meu Deus, o pó que sai do pelo dele, os piolhos do pombo, meu Deus.
E aqui, como é telhado alto, tem muitas reentrâncias salientes, muito pombo. Mas numa época era mais, tinha uma reentrânciazinha ali que dava para ver da janela, e eles costumavam fazer ninho constantemente ali. Eu falei, vou começar a espantar esses bichos. Aí toda vez que eu via algum chegando trazendo um galinho, eu já tacava pedra, limão, o que eu achava para frente eu ia tacando, pilha, ia afastando. Aí um dia nós saímos, ficamos uma semana fora de férias. Quando nós voltamos já tinha um ninho deles ali. Olha, rapidinho ele fez um ninho, são rápidos, né? Eu vejo eles, vai e volta com um galinho, vai e volta com uma peninha, vai e volta com isso aqui, faz um ninho, dali nascem os filhotes, né? É rapidinho. Não é mesmo os pássaros sendo rápidos? Eles não conseguem fazer ninho na cabeça de uma pessoa, porque a pessoa vê o passarinho trazendo um galinho, já vai tirar. Mas fazer cocô ele faz na cabeça de muita gente. Já fizeram na minha cabeça? Cocô de pombo, ixi, é terrível. Já fizeram na tua cabeça também? Você está passando lá em Santos, passando embaixo de uma marquise, tudo arrumadinho, com uma maletinha na mão, bonitinho. Quando eu escuto aquele barulho, senti aquele geladinho assim do lado da cabeça, escorrendo pelo ombro, mão. Quando eu fui ver, aquela caprichada. Ai, dá uma tristeza, não. Eu poderia evitar, ninguém evita. Ninguém evita o passarinho de voar sobre a cabeça, mas evita de fazer ninho. Assim é o pensamento. Ele vem sobre a nossa cabeça, a gente não consegue brecá-lo, mas a gente consegue impedir esses pensamentos de se aninhar na nossa cabeça. Então, deixa. E não tente lutar contra os pensamentos. É uma guerra perdida. Simplesmente não ligue. Simplesmente, olha, não leve em consideração, esqueça, nem dê bola para o pensamento ruim. Isso vale para todo tipo de pensamento ruim. Preocupação, medo, ansiedade, tudo quanto for preocupação, medo, quanto for pensamento ruim, não tente lutar contra isso. Mas esqueça, não dê bola, não dê trela para essas coisas, deixa para lá e siga em frente. É tudo uma armadilha que Satanás usa. Amém, queridos? Então, enquanto você estiver preocupado de ter pecado contra o Espírito Santo, é sinal que você não pecou. Pense no pecado contra o Espírito Santo como aquilo que os fariseus faziam. Constante, terminantemente eles declaravam não crer em Jesus, não crer nas obras que ele fazia, atribuía tudo a Satanás, e eles assim pecaram porque nunca puderam dar oportunidade ao Espírito Santo de convencê-los do pecado, do juízo e da justiça. Nunca deram oportunidade ao Espírito Santo fazer a obra de regeneração na vida deles. Terminamos por aqui. Semana que vem não falte, vai ser muito bom e importante esse assunto. O Sérgio, ele vai estar trazendo, né? Presbítero ou pastor? Presbítero, né? Presbítero é a mesma coisa que pastor, né? Presbítero e pastor é a mesma coisa para nós. Então, vocês vão estar acompanhando e é muito bom, muito importante, tá bom? O pessoal que está nos assistindo em casa e via online, recebam a bênção do Senhor também na vida de vocês. É muito bom, é tão gostoso a gente olhar lá no computador e ver que tem gente assistindo em casa, gente que comenta depois conosco, olha, eu não fui, mas estava assistindo em casa. Às vezes tem gente de outro país, às vezes tem gente de outros estados, não são muitos, porque está começando agora, mas daqui a pouco um vai falando para o outro. Olha, quando você estiver em casa, não puder ir para a igreja, assista aí que você vai gostar. Então, quero que a bênção do Senhor que está aqui sobre nós esteja também sobre a vida de vocês, sobre o lar de vocês, sobre a família de cada um, e assim possamos continuar juntos, unidos nessa fé, nessa perseverança, unidos nesse amor, como falou a palavra também hoje, porque se estivermos plenamente unidos, olha, nem imaginamos aquilo que Deus pode fazer, coisas enormes, grandes e espantosas, porque nós temos também ao nosso lado essa força do Espírito Santo, o poder da pessoa do Espírito Santo,
É o próprio Deus habitando em nós, e o que Deus não pode fazer em nossas vidas. Amém?